Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth, do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que eu utilizo na multiplicação das minhas suculentas. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu garanto para vocês que essas dicas vão fazer a diferença, gente, no momento de vocês triplicar a coleção de vocês de suculentas. Tem dado muito certo aqui no meu cultivo e hoje eu vou compartilhar com vocês. Então agora vamos conhecer quais são os critérios, quais são essas dicas que eu utilizo para a multiplicação das minhas suculentas. A primeira dica, gente, é escolha, no momento que você for comprar as suas suculentas, o vasinho que estiver mais cheio. Às vezes a gente vai comprar, né, um vasinho de suculenta pra gente, uma determinada suculenta, e lá tem um vasinho com várias mudinhas e outra com uma ou duas mudinhas só. Só que aquele vasinho que está com uma ou duas mudinhas, às vezes ele está mais bonito, mais viçoso. Porém, o outro vasinho que tem mais suculentas, que tem mais mudinhas, ele se tornará muito mais rentável para nós, no sentido de que você vai trazer para casa e aquele vasinho, como ele já está cheio, você vai poder conseguir fazer outras novas mudinhas. Então, um dos segredos é este: quando eu vou comprar as minhas suculentas, eu sempre observo, né? Eu escolho aquele vasinho que tem mais de uma mudinha dentro do vaso. A segunda dica, gente, quando você chegar em casa, retire algumas folhinhas das suas suculentas e coloque-as no berçário. Aqui, como eu estou aqui no sítio, eu vou mostrar os meus berçários que eu tenho alguns berçários aqui no sítio. Os meus berçários aqui são com plantinhas mais comuns, né? Em casa, lá na minha casa, eu estou fazendo com as minhas plantinhas que são um pouquinho mais raras, né? Então aqui eu tenho o cedo rubrútico, que foi de folhinha, fantome, que foi de folhinha, o mirinai, que foi de folhinha, o graptocedum bronze, que foi de folhinha, ó. Esse aqui já eu coloquei um galinho. Aqui também, ó, todas essas aqui também foram de folhinhas. Olha que lindinhas que já estão. Tem algumas ainda que estão grudadinhas na folha. Aqui também nesse outro berçário eu tenho essa aqui, a perle, ó, de folha, fantome. Tem mais alguns, essas aqui são do o sedum burrito, né, de folhinha. Olha que lindinha essa aqui, ó. Essa daqui é a, deixa eu lembrar, agora eu esqueci, gente, mas tudo de folhinha. Olha só que lindinhas, depois eu lembro, todas feitas com folhinhas. Então você já, né, retira a folhinha e coloca no seu berçário, que elas num instantinho vão estar germinando, e de uma plantinha você pode ter, né, várias. Olha só que lindo. A terceira dica é: você pode estar tirando hastes ou galinhos da sua suculenta e está fazendo, né, outros vasos. Por exemplo, este aqui é do sedum burrito, e tem o sedum burrito, que é este, né, o dedinho de moça. E eu tenho, não, este aqui é o sedum burrito, gente, este é o sedum burrito e este é o dedinho de moça. Então eu retirei os galinhos, para vocês terem noção, tudo que tem aqui estava dentro de um vaso pequeno, aqueles vasos de pendurar, aquelas cuias pequenas. Eu acho que deve ser a 15, né? Mais ou menos, eu não sei muito noção, tenho muita noção de tamanho de vaso. Mas é aquele vaso, uma cuia que a gente pendura as suculentas. Então eu retirei elas, cortei, a maior parte eu cortei, né? Porque como vocês podem ver aqui, ó, tem algumas cortadas, as outras eu coloquei as pontinhas. E dentro de 3 meses, gente, olha como está lindo este vaso, que maravilhoso que ele está. Olha quantos novos brotinhos eu tenho ali dentro. Vocês imaginem este vaso, essa bacia, porque é uma baciada, daqui uns 4 meses, porque ela também demora um pouquinho para crescer também, não é tão rápido assim, né? Mas isso vai ficar lindo, ele vai ficar pendente
e praticamente eu tripliquei um vaso que eu tinha da minha suculenta. Olha só que lindo, maravilhoso. A quarta dica, gente, dê à sua suculenta o que ela precisa. Se a suculenta é uma suculenta de sol pleno, dê sol pleno para ela. É meia sombra? Meia sombra. A suculenta também precisa de um substrato próprio para ela, que seja bem drenável, que seja leve, né? E que tenha os nutrientes suficientes para que ela possa se desenvolver com saúde e rapidez. Outra coisa, cuide nas regas. Suculenta, tem algumas suculentas que gostam sim de um pouquinho mais de água. Porém, existem outras que você pode ficar até praticamente quase 2, 3 semanas sem estar regando. Claro que você vai ter que observar o seu clima. Se o seu clima é um clima mais seco, consequentemente, você vai dar um pouquinho mais de água para elas. Se é um clima mais úmido, como o meu aqui, é um clima bem úmido, gente. Eu já cheguei a ficar mais de um mês sem regar minhas suculentas em épocas de muita chuva, porque só com a umidade do ar era o suficiente para que elas ficassem hidratadas. E se eu começasse a regar muito, o que ia acontecer? Elas iriam apodrecer e fungar. Então, você tem que estar observando tudo isso, as regas, o substrato, o sol. Se a suculenta é de sombra, você tem que estar cultivando ela mais num lugar sombreado, tá? O tipo de vaso. Tem suculentas também que preferem vaso de plástico. Outras preferem vaso de barro. Gente, lá eu tenho um vasinho de barro lá. Então, você também tem que estar observando isso e vendo qual é o tipo de vaso que a sua suculenta prefere. Tem algumas suculentas que no vaso de barro, elas quase não se desenvolvem. O desenvolvimento dela é muito mais lento. E quando você as cultiva em vaso de plástico, elas têm um desenvolvimento mais rápido. Consequentemente, você consegue fazer mais mudas e multiplicar a sua suculenta com mais rapidez. Tá? Então, você tem que observar bem todas essas dicas para que você possa ter sucesso no seu cultivo e para que você possa multiplicar as suas suculentas. Como essa aqui, ó, eu cultivo ela em um vaso de lata, que elas também amam. A quinta dica, suculentas que amam ser cultivadas em vasos comunitários. Vasos comunitários, gente, é essa misturinha aqui, ó. Na verdade, aqui eu tenho praticamente quase que todos são cactos, né? Tenho só essa suculenta aqui junto. Mas as suculentas também gostam, tem algumas espécies que gostam de estar assim, ó, juntinhas umas com as outras. Elas se multiplicam com mais facilidade, elas crescem com mais facilidade, elas quase não fungam, elas têm assim um crescimento, um desenvolvimento muito mais rápido. Olha que lindo que tá esse meu vaso de cactos aqui, eu quase não mostro os meus cactos para vocês, né? Eu tenho um outro aqui que tem um mix, ó. Eu tenho uma peludinha ali. Aqui eu tenho uma ravórtia. Eu acho que deve ser uma ravórtia, né, gente? Ó, aqui eu já tenho um cactus. E aqui também algumas eufórbias e alguns cactos misturados. Esse já não está tão cheio quanto esse aqui, né? Mas esse aqui está maravilhoso. Então, como que eu vou saber que a minha suculenta, ela gosta de ser cultivada em vasos comunitários? Eu vou pesquisar e eu vou observar. Tudo, gente, a gente aprende cultivando. Muitas das minhas dicas que eu estou dando para vocês são dicas que eu aprendi com o meu cultivo, acertando e principalmente errando. Então, a gente tem muitas no nosso conhecimento com o cultivo das nossas plantinhas, nos acertos e principalmente nos erros. A sexta dica, e eu acho que é uma das dicas mais preciosas: não acredite em tudo que dizem. Você tem que pesquisar e ver se realmente o que as pessoas estão dizendo tem cunho científico ou se realmente elas passaram por essa experiência para estar falando, né, ou dando certas dicas que de repente não tem nem fundamento, né, gente? Então, assim, ó, aquilo que eu sempre digo para vocês, tudo que eu estou passando para vocês
é fruto do meu cultivo, da minha experiência com as minhas suculentas e de pesquisas em sites, né, que são de confiança, em canais de youtubers que cultivam suculentas, que são pessoas idôneas, são pessoas sérias, pessoas que realmente passam aquilo que é verdadeiro, que elas vivem no seu dia a dia com o seu cultivo. Olha só que coisa mais linda aqui, ela caiu ali, gente, ó, o brotinho ali, mas ela já está, as folhinhas caíram, mas ela já está brotando, que lindas. Então, assim, ó, para a gente poder aplicar com as nossas suculentas, gente, certas dicas, a gente tem que ter certeza de que aquilo ali é verdadeiro, de que aquilo que estão passando realmente dá certo, tá? Olha que linda que está a minha mauna ali atrás também. Deixa eu fazer uma visãozinha geral aqui ligeirinho para vocês. A Vivian também maravilhosa. E a Calanque aqui. Ai, a orelha de elefante está numa coloração maravilhosa também. Aqui também elas caíram as folhinhas, né? O bichinho andou roendo aqui no meio, mas já estão brotando e olha a coloração dessas plantinhas. Então é isso, gente. Então, né? Sempre pesquisem e apliquem com as suas plantinhas aquilo que você tem certeza que realmente dá certo, tá? Para poder ter sucesso na multiplicação e no cultivo das suas plantinhas. E a 7ª dica, gente, o passarinho cantou, é canteiros cultivados no tempo, canteiros no chão, né? Depois que eu comecei a cultivar as minhas suculentas aqui no chão, gente, eu comecei aqui no sítio, né, na verdade, no chão, comecei a fazer os canteiros no tempo, eu praticamente que tripliquei as minhas suculentas. Se fosse hoje para mim retirar todas da chuva que eu tenho aqui no sítio e colocar elas em vasos, eu não daria conta de tantas que tem. Claro que, né, a gente teve um pouco de perdas por causa do excesso de chuva, mas mesmo assim elas já estão se recuperando. Olha que lindo que está esse eônio aqui, gente, olha só. E como ele já está soltando aquilo que eu estou falando para vocês, ó. Olha como ele está soltando brotinhos aqui do lado, aqui já tem outro. Se eu quisesse, eu plantei um só desse aqui. Se eu quisesse agora retirar para fazer vaso, já teria 1, 2, 3 mudas aqui, ó. Isso, 3 mudinhas, eu acho que dá 4 mudinhas, tá? Aqui também a Wright Gilva, a Echeveria Wright Gilva, também já está enchendo, já está começando a soltar mudinhas nos seus galinhos. A Francesco Baldi também está se multiplicando com muita facilidade. Aqui eu tenho esse outro Sedum, olha aqui, gente, que lindo que ele está rasteiro aqui no meio delas, olha ali dentro, ó, também. Se multiplicou bastante. Agora eu esqueci o nome dela, depois eu boto o nome. Essa Echeveriazinha aqui também, olha que lindinha que ela está. Maravilhosa, né? Também ela começa a soltar os seus brotinhos assim, ó, na pontinha das folhinhas, vai se enraizando, ela já está se enraizando e está enchendo ali dentro, ó. Aquilo que eu estou falando para vocês. São maneiras de formas da gente estar multiplicando a nossa coleção. Olha que lindinho esse aqui também, olha. De uma forma fácil, barata e rápida. Que lindo! Então, pessoal, eu tentei passar um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu aprendi cultivando as minhas suculentas, do que aprendi assistindo a vídeos que tem informação com qualidade, com informação que realmente fazem a diferença, com pessoas que cultivam as suas suculentas e que também realizam essas dicas no seu cultivo, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado, né? Eu acredito que se vocês seguirem essas dicas que eu deixei para vocês, porque são as dicas que eu utilizo no meu dia a dia, na multiplicação das minhas plantinhas, eu acredito que vai fazer a diferença também no cultivo de vocês aí em casa.
Olha só que linda que tá essa Black Prince com essas 3 hastes, maravilhosa, né? E essas folhinhas aqui, gente, ó, são tudo folhinhas que a gente pode estar retirando e colocando no berçário, porque são folhinhas da haste floral e elas enraizam, elas brotam, né? Com muito mais facilidade. Ó, mais uma dica de multiplicação aí para vocês. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.